fazer um convite para o pessoal da Lamurde e também se tiver de outras ligas, e os alunos também que não são de ligas. A LAMAC, ela tem um projeto de extensão de 80 horas, que é um projeto social, no qual a gente escolhe alguma comunidade e vulnerabilidade social aqui da Grande São Luís e leva atendimento com especialidades médicas e também doação de cesta básica, doação de roupa, sapato, e momento de recreação para essas crianças. A gente começou o seletivo hoje, ele é aberto para as ligas de todas as faculdades de São Luís e também dos alunos matriculados, dos alunos de medicina matriculados em São Luís. O Instagram é mediação, se vocês quiserem fazer parte, tiverem dúvidas, podem mandar uma mensagem lá, viu? Muito obrigada. Yasmin. Boa noite, gente. A gente vai estar dando início à segunda aula do módulo de ultrassom e está sendo parceria com a AMUG e quem vai ministrar vai estar sendo o Dr. Iago. O Dr. Iago ele é médico intensivista pelo Hospital São Domingos e titulado pela AMIG, especialista em ECMO pela ELSO e fellowship em Neurointensive Care pelo Hospital Erasmo de Bruxelas, especialista em transplantes e coordenador da Central de Transplantes do Estado do Maranhão, MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC e mestrando também em Saúde do Adulto pela PUC. É Iago mesmo, tá bom. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, boa noite. Eu sou Iago, sou intensivista de formação e trago esse curso, sobretudo voltado para os residentes do Macieira, mas que dá para passar para vocês, é algo que eu não tive na formação. Esse curso eu coloquei ele nos moldes do curso que eu fiz na Europa, que é o curso da Sociedade Europeia. Lá, o intensivista ele pode se titular no final em ecocardiografia e em ultrassonografia do paciente grave, que eles chamam de EDIC, né? Então você faz um curso básico, faz um curso avançado, você faz uma prova de nível 1, depois faz uma prova prática de nível 2, aí se você passar nas duas, você é certificado para fazer ecocardiografia e ultrassonografia lá, né? Eu fiz os dois cursos e tentei adaptar ele para aquilo que a gente consegue fazer aqui no Brasil, né? Pedrão, consegui tua liberação, tua corrida. Tá gravando já? Tá, né? Eu tiro depois. Não, eu ia dizer que estava me devendo um chopp, mas não vou dizer isso não. Então o objetivo hoje é a gente pelo menos passar a parte principal daquilo que a gente, enquanto emergencista, enquanto médico de terapia intensiva, precisa lidar com o ultrassom. Hoje não é mais uma questão de fazer curso dentro ou fora do país, ou uma questão de gostar ou não. Você hoje não enxergar a ultrassonografia como instrumento de trabalho de vocês é a mesma coisa de você se formar médico e dizer, não gosto de estetoscópio. Mesma coisa. Já não tem como você dissociar ou segregar. Faz parte da nossa propedêutica, né? Então é muito importante que vocês, enquanto graduandos, enquanto residentes, tenham domínio da ultrassonografia naquilo que a gente se propõe a fazer na vida do leigo, né? Não tenho nenhum conflito de interesse para a apresentação dessa aula, tá? A gente começa falando dos princípios, né? Então a ultrassonografia ela tem sido cada vez mais usada, né? E em grego, literalmente é escrita do som. E é muito importante que a gente compreenda isso para poder entender como funciona essa grafia, né? Essa escrita. A gente vai focar aqui nos aspectos práticos, ou seja, naquilo que a gente consegue lidar na UTI. A ultrassonografia é a interpretação por imagem da passagem de ondas, né? E as ondas a gente sabe que ela tem frequência, amplitude, comprimento e outras propriedades físicas, né? Da mesma forma, quando ela entra em contato com a matéria, ela vai reagir ou sendo absorvida, ou sendo refletida, ou sendo refratada, né? Tal qual acontece com a energia luminosa. A depender dessas diferenças de atenuações entre os diferentes tipos de tecido, isso vai gerar uma que a gente chama de ecogenicidade diferente. Quando a gente fala de tomografia, a gente fala de interpretação de densidade, hiperdenso, hipodenso,
Quando a gente fala de ressonância, a gente fala de intensidade de sinal. Hiperintenso, hipointenso, seja em T1, T2 ou outra sequência. Quando a gente fala de ultrassonografia, a gente fala de ecogenicidade. É hiperecóico, anecóico ou hipoecóico, tá? Em relação ao tipo de eco que é produzido com o aparelho, né? E de onde que sai essa fonte sonora, né? Essa onda ultrassônica? Como ela é ultrassônica, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue perceber enquanto o ouvido humano, tá? Mas ela é gerada através de cristais piezoelétricos. O que é o cristal piezoelétrico? São cristais, normalmente de quartzo, que quando eles são submetidos a uma diferença de corrente potencial, ou seja, uma corrente elétrica, eles vibram. E essa vibração dos cristais piezoelétricos é que geram uma onda que é ultrassônica, que a gente não consegue ouvir, tá? Só se você colocar muito perto da cabeça, assim, durante muito tempo, que eu não recomendo. Dói. E bate e volta para o aparelho. De onde saiu essa ideia? Primeiro, de usar cristal piezoelétrico do relógio. Os nossos relógios, né, os convencionais, eles têm cristais piezoelétricos que, submetidos àquela corrente da bateriazinha, vibram numa frequência constante de tempo. E essa vibração na constante de tempo é o que dá a passagem do tempo no relógio e permite que a gente conte as horas. Isso foi adaptado para o conceito do sonar na Segunda Guerra Mundial, dos submarinos, para tentar ecolocalizar, inspirado nos golfinhos, embarcações, submarinos, torpedos ou outras necessidades do exército. Então, nessa época, ali da Segunda Guerra Mundial, é que a gente teve o desenvolvimento da tecnologia ultrassônica. Questão de prova de título. Tipo de probe, tá? Isso acontece na estação de ultrassom. A ultrassonografia, Pedro, ela tem uma estação só de ultrassom. Quais são as estações práticas da prova, né? Ultrassom de RCP, tá? A estação de ultrassom, a estação de ventilação mecânica via aérea, a estação de procedimento, tá? E tem a estação de hemodinâmica. Fora o outro bloco da prova, que são os casos clínicos, tá? Quando você vai para a prova, o que pode perguntar? Os tipos de probe, para você pegar. Então, a gente tem os probes chamados de curvilineares, tá? A gente tem os lineares, a gente tem os setoriais. Isso vai depender do tipo de frequência. Os transdutores lineares, né, que é aquele retinho, são os transdutores de alta frequência. Quanto maior a frequência, tipo 9, 10 MHz, melhor vai ser a visualização da imagem, a aquisição da imagem, a definição. Porém, pior vai ser a penetração. Tá? Então, esse transdutor linear aqui, ele é usado para estruturas superficiais. A gente usa para ver o quê? Tecido músculo esquelético, vasos para punção, né, para funcionar PAI, CVC, para ver tireoide, para ver pleura, para melhor para ver pleura. A gente tem os transdutores curvilineares, tá? São aqueles transdutores que têm uma frequência mais baixa, porém eles têm maior penetração. Consequentemente, eles têm o quê? Pior resolução de imagem. São os transdutores que a gente usa para o abdômen, para ver estruturas cavitárias. Tá? O intermediário, que fica ali entre 4 a 7, a depender do aparelho, né, a gente vai conseguir visualizar estruturas com moderada nitidez e moderada penetração. É o que a gente usa para ver o quê? Eco. Dá para fazer ecocardiografia e Doppler transcraniano, tá bom? Aqui, por exemplo, é o que eles diferenciam como modo B e modo M. O modo B, questão de prova, não é bidimensional, tá? O modo B, que eles costumam colocar isso como pegadinha, é só a disposição da imagem na tela, levando em consideração as dimensões que a gente tem, né? O modo M, que a gente chama, o modo M é quando eu ploto essa imagem colocando uma terceira variável, que é o tempo. Então, quando eu ploto a imagem em comparação com o tempo, eu tenho o que eu chamo de modo M, que é usado para fazer alguns cálculos de hemodinâmica, como colapsibilidade de veia cava, tá? E variação do ângulo mitral tricúspide para ver disfunção valvar, por exemplo. Tá?
o foco é igual ao foco de uma lente, mas a gente dificilmente consegue ajustar isso com muita precisão. Normalmente os aparelhos eles já vêm com um preset pronto que você só consegue ajustar ali. Aqui é mais ou menos o funcionamento do aparelho e aqui é mais ou menos os planos e janelas que a gente utiliza, que a gente vai ver melhor um pouco mais adiante, tá? Em relação a algumas funcionalidades, tá? Falando de forma superficial, o Doppler, tá? O Doppler ele foi inspirado em um conceito astrofísico que a gente chama de fenômeno do redshift. O que é o fenômeno do redshift? Quando a gente tem o deslocamento de uma estrutura para longe da nossa galáxia, do nosso planeta, existe uma distorção na colorimetria da luz que faz com que ela adquira a tonalidade avermelhada. Ao contrário. Quando tem um corpo celeste se aproximando da gente, ele tem uma tonalidade mais azulada. Se vocês prestarem atenção no céu noturno, algumas estrelas são vermelhas e outras são azuis, estão brilhando, né? É por isso, umas estão se aproximando e outras se afastando de nós, da nossa galáxia. No Doppler é o mesmo princípio, só que ele coloca o fluxo que está se aproximando como vermelho e que está se afastando do transdutor como venoso, tá? Como azul. O que eu tenho que ter cuidado? O que diferencia um do outro é o ângulo. Então, eu sei que o sangue está vindo de onde? Da axilar para a mão, concorda? Se eu colocar o transdutor aqui, desse jeito, para olhar essa função, o transdutor vai estar mirando para onde? Para axilar. Vai estar vermelho. Se eu coloco ele para cá, o sangue vai estar fazendo o quê? Se afastando do transdutor, ele vai enxergar como azul. Então tenha muito cuidado antes de julgar o que é veia e o que é artéria, só olhando a cor. Se o teu ângulo estiver errado, não tem jogo. Você sempre tem que estar com o ângulo para ver vaso virado para onde deveria ser a fonte. Tá? A questão da angulação da cor. A cor vai mudar de acordo com o ângulo que você fizer. Porque vermelho é o que se aproxima do transdutor e azul é o que se afasta. Se eu colocar o transdutor aqui, o sangue está vindo daqui para cá, concorda? Então vai estar vermelho, a artéria e a veia azul. Só que se eu colocar ele assim, ele vai enxergar o sangue arterial indo embora e o venoso chegando. Vai estar ao contrário a cor. Então se você gravar só que vermelho é a artéria e azul é veia, você vai ter algumas surpresas desagradáveis. Tá? Em relação ao Doppler, a gente consegue fazer também uma colorimetria importante, e principalmente no Doppler transesofágico, né? No eco transesofágico, para tirar algumas dúvidas, tá? Mas foge um pouco do conceito dessa aula. E é basicamente, Pedro, o que diferencia a gente dos europeus. Lá, na fase 2, no curso você faz Doppler transesofágico, porque no Brasil não é da nossa cultura, tá? É com ecoradiografista. Então, normalmente, se agrega um pouco essa função para a gente. Isso aqui, gente, é quase uma propaganda do Sonosite, mas pulando, porque onde eu fiz o curso era Sonosite. Tórax. Ultrassonografia do tórax. O que eu preciso ver para fazer uma imagem do tórax adequada? Primeira coisa do tórax, a gente vai ver alguns protocolos daqui a pouco, é em relação ao tipo de janela torácica, tá? Para eco. Tá? Então, eu tenho o eixo parasternal, longo e curto, eu tenho o eixo subxifoidiano, né? Aqui de 4 câmaras, e aqui o apical. Se eu colocar o transdutor aqui, parasternal, à esquerda, a nível do quarto e do espaço intercostal, com o probezinho, né? O índex, que é a bolinha, virada para o ombro direito, eu vou enxergar o eixo longo, que é aquele ali. O que eu enxergo no eixo longo? Eu enxergo aqui parede posterior de VE, eu enxergo átrio esquerdo, via de saída da aorta, septo interventricular, parede livre de VE e ventrículo direito. Se eu pego no mesmo lugar e rodo ele para cá, para a esquerda, eu vou enxergar o eixo curto, tá? Aqui. Que é o que, basicamente? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Se eu coloco ele no subxifoidiano, eu vou enxergar aquelas câmaras ali, ó, átrio direito esquerdo, ventrículo direito esquerdo, e no apical, que é o mais difícil de 4 câmaras, eu consigo ter uma visualização melhor.
E se eu fizer um ajustezinho de nada, eu deixo ele que a gente chama de 5 câmaras, que é para medir a via de saída da horta e a VTI. A gente chama de integral de velocidade de tempo, que é uma forma de estimar o débito cardíaco. Isso cai em prova de título, tá? Pulmão. Então, pulmão, coração a gente já viu que são 4 janelas principais. Paraesternal, eixo longo e curto, subxifoidiano e apical. Correto? Pulmão, a gente basicamente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode fazer posterior também, mas no paciente grave é mais difícil, você virar um paciente entubado, etc. Tá? O que a gente vai pesquisar? Padrões. Nos padrões, a gente vai ver o padrão A. O que é o padrão A? A gente vê a linha pleural aqui, ó, essa linhazinha pleura, e ela reverbera. Por quê? Porque o A transmite dessa forma. Tá? Então, o pulmão seco, pulmão normal. Se eu tenho muita linha B, que são as linhas aqui verticais, significa que eu tenho um líquido naquele pulmão. E esse líquido pode ser qualquer coisa. Pode ser edema agudo do cardiopata, pode ser sangue na contusão do trauma, pode ser pneumonia, pus na pneumonia. Se eu tenho consolidação formada, eu vou ver dessa forma aqui, tá? Padrão C, essas bolas brancas. E CLAPS, que é esse aqui P, quando eu tenho um derrame pleural. A gente vai ver melhor nas imagens, tá? Então aqui basicamente, quando a gente vai fazer a janela, ó, paraesternal eixo longo, eixo curto, o apical, né, e o subxifoidiano, tá? No pulmão, são essas imagens que a gente pode ver. Padrão A, até 2 linhas B são normais, tá? Residentes. Na prova, o normal são até 2 linhas B. Passou disso, você está diante de provável congestão pulmonar, dependendo do caso clínico, tá? E quanto mais linhas B, mais severa é o dano, seja a congestão, seja a SARA, por exemplo, se for uma SARA. Vamos chegar lá. Então, essa congestão ela é vista através das linhas B, né? O protocolo que a gente costuma mais usar é o protocolo Blue para tórax. Então, se perguntaram para vocês na prova, paciente com insuficiência respiratória aguda, qual o protocolo que eu tenho que usar? Blue. Liechtenstein, tá? Liechtenstein. Protocolo Blue. O protocolo Blue, pessoal, ele basicamente, você coloca o probe e faz a primeira pergunta. Há deslizamento pleural? A gente chama isso de landslide. A gente vai ver já já na imagem. Se eu não tiver landslide, deslizamento pleural, até que me prove o contrário é o pneumotórax. Tá? Pneumotórax. Pode ser o que também? Tubo seletivo, por exemplo. Se eu tenho landslide presente, eu vou olhar para o padrão. Esse é o padrão A, B, C ou CLAPS. Se eu tiver um padrão B unilateral, vou pensar em quê? Padrão B, pulmão congesto só de um lado, com líquido só de um lado, eu vou pensar em quê? Dá para ter congestão só de um lado? O coração escolher só para falar dele vai mandar a congestão? Pensar em quê então? Pneumonia. Sabe? Se eu tiver padrão B bilateral, vou pensar em quê? Congestão pulmonar, insuficiência cardíaca, por exemplo, ASAF. Se eu não tiver, imagina, você faz tem landslide presente bilateralmente, ou seja, não é pneumotórax, o padrão é A bilateral. Bilateral, pulmão seco, bilateral, não tem congestão, não tem derrame, não tem consolidação, mas o paciente está espineico, saturando. Eu tenho que pensar em 2 coisas, quais são? TEP e DPOC, ou ASA. Se eu pensar em TEP, se eu cheguei nesse ponto, eu vou olhar o que? Vaso femoral, poplite para ver se tem trombose, para afastar TEP. Faço um eco. Se não, eu vou pensar em, se for tudo normal, eu vou pensar em DPOC e asma exacerbada. Esse é o raciocínio do protocolo Blue, tá? Isso aqui é mais ou menos a matriz de competências lá da Europa, que a gente adapta para cá, em relação aos níveis, né? Então a gente tem o nível básico, que é idealmente o R1, nível médio R2 e o nível avançado R3, tá? A gente vai ver aqui mais ou menos, estou completando o nível básico e um pouquinho do nível médio.
O nível avançado é a avaliação hemodinâmica completa, pormenorizada, calculando fração de ejeção e outras particularidades que a gente vai ver na beira do leito, tá? Mas tem que ter um ultrassom um pouquinho mais potente. Ectoesofágico não vale a pena pra gente. Aqui, por exemplo, se a gente pegar esse ultrassom, que eixo é esse, gente? Hã? Paraesternal longo, curto, subxifoidiano ou apical? Paraesternal, eixo longo, né? O que é isso daqui branquinho? Pericárdio. Aqui, parede posterior de ventrículo esquerdo. Aqui, cavidade livre de ventrículo esquerdo. Aqui, a via de saída da aorta. Olha, isso aqui é a válvula aórtica, gente. Abrindo e fechando. Isso aqui é a válvula mitral. Abrindo e fechando, estão vendo? A mitral. Aqui é o átrio esquerdo. Aqui, septo interventricular. Aqui é a cavidade do ventrículo direito. Então, recapitulando. Paraesternal, eixo longo, tá? O que é isso aqui? VD. Isso aqui, septo interventricular. Isso aqui, cavidade livre de VE. Isso aqui, parede posterior. Isso aqui branquinho embaixo, pericárdio. Essa cavidade aqui é qual? E isso aqui balançando, mitral. Essa cavidade aqui é qual? Saída da aorta. Isso aqui é a válvula aórtica. Tranquilo? Eu girei o probe, eixo curto. O que é isso aqui branquinho? Pericárdio. Veja que tem uma coisa preta aparecendo e desaparecendo, pequenininho, isso é um derrame pericárdico. Mas bem pequeno, estão vendo? Derrame pericárdico mínimo, pretinho, porque ele fica anecoico, tá? Esse grandão que vocês estão vendo aqui em formato de O é o ventrículo esquerdo. Ele é naturalmente maior e mais robusto, obviamente, do que o ventrículo direito, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, essa bolinha, é músculo papilar, o normal. Aqui o septo interventricular e aqui o VD. Pessoal, o normal é o VD ser menor do que 1/3 do VE, como vocês estão vendo aí. Isso não acontece em uma situação que a gente chama de cor pulmonar. O que é cor pulmonar? É uma sobrecarga de câmaras cardíacas direitas, tá? Esse cor pulmonar, ele vai se evidenciar com o ventrículo direito maior do que 1/3 do que o ventrículo esquerdo. Só que ele pode ser agudo, como um TEP, uma emergência, ou pode ser crônico, como uma adaptação a uma DPOC, uma pneumopatia crônica, por exemplo, tá? Como é que eu sei que é agudo ou crônico? Movimentação paradoxal de septo. Se tiver movimentação paradoxal de septo, que é o sinal do D que a gente chama, é agudo. Eu vou pensar em trombolizar um provável TEP. Tá? 4 casos de hipertensão pulmonar. 4 classes. Vamos primeiro para os R1. 4 causas. Sedentarismo. 4 causas de hipertensão pulmonar. Ou de hipertensão pulmonar. 4 classes. 4 tipos. Tipo 1, dole 1, dole 2, R2. Não, fala alto. Tipo 1. Bem, é? Quer afastar? Tipo 1. Tipo 1 é colagenose. Porque eu uso biografia esse monte de apático e lá embaixo coloca nisso agora. Essa é o tipo 4. Tipo 4 é. Tipo 4. Tipo 4 é crônico. Tipo 5 é idiopático. Tipo 1 é colagenose. Aí HIV, hipertensão pulmonar essencial primária, diótico, tipo 1. Isso é lance. Divergindo, mas vamos lá. Tipo 2. É cardíaco, tipo 3 é Disfunção cardíaca esquerda levando a disfunção cardíaca direita. Tipo 3.
julgamento pulmonar. Ou seja, o obeso e o DPLC, por exemplo, né? Asmático crônico, apneia obstrutiva do sono, que inclusive mata, né? O que mais? Tipo 4 até. Teto crônico tipo 5. Teria a miscelânea. Beleza. Qual é o 5? O tipo 5 é idiopático. 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 Esse, o do Medicus, eu lembro que está lá. Idiopático. E o tipo 1 é a Tipo miscelânea CNH, colagenado. Na verdade, o termo correto para chamar não é nem miscelânea, é primária ou verdadeira. Aí a perfeição pulmonar primária verdadeira é HIV, colagenose, jogo, etc. Tá? Aqui, pessoal, o que vocês estão vendo? Pulmão, né? Isso que vocês estão vendo, deslizando, branquinho, é a pleura, tá? É a pleura. Percebam que ela está indo para frente e para trás? O nome disso é lung slide, ou deslizamento pulmonar. Se você colocar o ultrassom e enxergar isso, eu sei de uma coisa: não tem pneumotórax. Com mais acurácia do que a radiografia. Então, quando eu faço uma punção com o residente, que eu faço ultrassom depois, que eu vejo isso daí, tranquilo. Pede ultrassom, mas eu vou lá tomar um café, tranquilo. Depois ele me mostra. Quando eu faço ultrassom e eu não vejo no slide, eu já digo, liga para o raio-x e pede para ele vir agora, que eu vou ficar aqui sentado esperando para ver a imagem. É besteira. Dito feito. Tá? Então, isso aqui afasta o pneumotórax. Vocês acham que esse coração, vamos lá, recapitulando, isso aqui branquinho é o quê? Pericárdio. Isso aqui, parede posterior de VE, né? Aqui. Essa câmara. Isso aqui. Aqui. Câmara livre de VE. Aqui. Septo interventricular. Aqui. Ventrículo direito aqui. Tá batendo igual ao outro? Olha esse. Olha o VE lá. Ó. Só de olhar eu já sei que a força de injeção está boa. Agora olha esse aqui. Ele praticamente só treme. Né? Vocês acham que a força de injeção está boa ou está ruim? Está ruim. Se eu tiver um paciente chocado com isso daqui, vou pensar primeiro em quê? Choque cardiogênico. Né? E aqui? O que chama a atenção de vocês? Alta hipertrofia miocárdia, não concordam? Olha lá do miocárdio. Hipertensão crônica, né? Isso aqui, Pedro, eu quero que você grave essa imagem, porque ela costuma cair na prova como pegadinha, tá? O nome disso é obstrução dinâmica da veia de saída. Exatamente. Isso aqui costuma cair muito à prova. Se o paciente tiver miocardiopatia hipertrófica, como é esse caso, ele não tolera bem hipovolemia. Se ele ficar um pouco hipovolêmico, o miocárdio é tão espesso que ele, na sístole, fecha. E tem um traçado na P aí muito característico, que é uma pausa antes do próximo pulso. A conduta é volume. Tá? E aqui, qual o cenário? Derrame pericárdico, volumoso, extenso. A gente chama isso aqui de swimming heart, ou coração nadante, né? Vê que o coração está boiando de um lado para o outro do líquido pericárdico. Prova. O tamanho do líquido pericárdico não define o tamponamento, nem a urgência. O que define o tamponamento é uma condição chamada de colapso diastólico de câmaras direitas. Vejam que o átrio direito está abrindo e fechando. Ó. Isso não é para acontecer. Se na diástole tiver um colapso do átrio ou do VD, dá para ver que eles estão balançando e fechando aqui, ó, parecendo uma gelatina. Isso não pode acontecer. É porque eu estou tamponando e indica o tratamento de urgência. E aqui, esse derrame é pequenininho, não é? Olhando assim de longe, um derrame pericárdico pequeno. Ó, quase nada aqui preto envolvendo, tá vendo? Tem colapso diastólico. Olha o que está acontecendo ali com as câmeras direitas, ó. Fechou, ó. Ela fecha todinha, ó. Isso aqui é tamponamento pericárdico. Se eu não fizer pericárdio central, ele vai morrer. Então, o que define tamponamento
não é o tamanho do derrame. Pode ter 1 litro, pode ter 60 ml. É se eu tenho impacto hemodinâmico. Como é que eu vejo impacto hemodinâmico? Colapso diastólico de câmara direita. Beleza? E a gente analisa só pela essa abertura das válvulas. Não, é colapso. Tu tem que olhar, ó, o átrio direito aqui, ó, ele abre e fecha, ó, fechou. Isso não pode acontecer, entendeu? Tem que ficar redondinho. Os colapsos eu vou prestar atenção nas válvulas. Não, na câmara. Na câmara? Na câmara. É no átrio mesmo. Aqui. Olha essa imagem aqui. Parece um O, tá vendo? Ó, o ventrículo direito e esquerdo, ó, parece um O. Conseguem ver? Bem robusto, tá? Grande. Agora, olha ele aqui. Que formato que ele está agora? Um D, ó. O septo interventricular está achatado. E olha o tamanho do VD em relação ao VE. Está maior ou menor do que 1/3? Se brincar, ele está maior do que o VE. Quando eu tenho isso, eu chamo de quê? Corpo pulmonar, disfunção do coração direito. Como é que eu sei que é agudo? Movimentação paradoxal de septo interventricular. Que é isso aqui, é o sinal do D, isso que vocês estão vendo. O septo interventricular, ele não podia estar desse jeito. Quando é uma condição crônica, ele se adapta, ele hipertrofia junto. Quando é agudo, como no TEP maciço, o paciente está morrendo, tem que fazer isso aqui. Você encontra isso daqui. Certo? Aqui, olha o tamanho do VD do coração direito para o esquerdo. Quem está maior? Corpo pulmonar. E agudo. Aqui são alguns sinais que a gente pode encontrar no corpo pulmonar agudo. Sinal, olha aqui o tamanho do VD e do VE. Dzão aqui, ó, sinal do D, corpo pulmonar agudo, do TEP, né? A gente pode ver aqui falha de enchimento de VE, regurgitação tricúspide grave, né? E aumento do VD mais do que 1/3 do VE. Se eu perguntar para você, Pedro, quais são as 5 coisas, as 5 perguntas que eu tenho que responder no ECA de beira-leito? Contratilidade, que eu vou avaliar, segmentar e global, né? Valvulopatias, volemia, corpo pulmonar e derrame pericárdico. São as 5 coisas que a gente tem que ter na beira do leito. Bioarritmias. 5 perguntas que eu tenho que responder na beira do leito. Que a gente vai ver no protocolo já já. Mas chegou um paciente instável, você vai fazer um eco hemodinâmico, uma avaliação hemodinâmica completa, você tem que primeiro responder essas 5 perguntas. Elas são o básico, tá? Então eu vou avaliar se esse paciente tem disfunção segmentar e global, aquele coração batendo mal, propensão numa miocardite, numa miocardiopatia da sepse, ou no choque cardiogênico mesmo, por disfunção cardíaca crônica. Se eu tenho uma disfunção segmentar, e se eu tiver disfunção segmentar, até que me prove o contrário, é um infarto agudo do miocárdio, é CAT, tá? Valvopatia grosseira, você consegue ver algumas rupturas de cordoária, por exemplo, no pós-infarto, certo? Entre o 3º e o 5º dia, que tem maior incidência. Volemia, a gente vê o kissing walls, que é basicamente o que a gente viu na imagem ali, né, da obstrução dinâmica de entrada e saída. As paredes do ventrículo esquerdo se fechando, hipovolemia severa. Tamponamento pericárdio, como é que eu vejo? Se eu tenho derrame com colapso diastólico de câmara direita. E corpo pulmonar, quando eu tenho diâmetro do VD maior do que 1/3 do VE, como é que eu sei que ele é agudo? Quando eu tenho sinal do D, que é o quê? Movimentação paradoxal de septo. Hipovolemia. Não olhe veia cava em paciente entubado, porque ele vai ter a cava dilatada por conta da PIP, da pressão positiva. Vou repetir. Não olhe volemia do paciente entubado, porque vai te dar falsa sensação de o paciente estar congesto. Ele não foi desenvolvido para esse método. Tá? A colapsibilidade de veia cava, idealmente foi desenvolvida para pacientes em ventilação espontânea. Então, querem olhar volemia de paciente entubado, não existe o método X, mas vocês vão olhar o quê? Ventrículo batendo. Ou está seco ou não está seco. Tá? Então, por exemplo, se o paciente, você está, será que está hipovolêmico e tal? Você olha isso daqui, vou dar volume. De cara, assim, está seco. Ele pode ser fluido responsivo até,
Mas está seco? Não. Aqui, seco. Está seco? Ou o VE está cheio, batendo mal? Volume, a primeira coisa que vocês pensariam para ele, vocês pensariam em quê? Do apontamento aqui na foto, né? E aqui, olha o VE encostando no outro. Isso aqui, senhor, as paredes se beijando. Eu vou pensar em que aqui? Volume. Então, se esse paciente está entubado, eu faço coração de cava, está com a cava deste tamanho, mas eu faço o ecocardiograma desse jeito, volume. Não guiem fluidoterapia por cava em paciente entubado. Tá? Usem outros métodos. Então, recapitulando, quais são as 5 perguntas que eu tenho que responder no eco de beira-leito? Primeiro, contratilidade global e segmentar, tá? Para ver se tem disfunção cardíaca ou infarto. Valvopatia grosseira. Volemia. Qual é o sinal de hipovolemia grave no eco? Psimolos. Tá? Tamponamento. Qual é o sinal de tamponamento do derrame? Colapso diastólico de câmaras direitas. E, o que mais? Corpo monário. Como é que eu posso ver que tem corpo monário? Aumento do diâmetro do VD maior que o texto do VE. E como é que eu sei que é agudo? Sinal do D. Ou movimentação paradoxal de certo. É assim que você responde na prova. Tá? E na vida também. Pulmão, aqui, ó. Tem landslide ou não? Tem. É pneumotórax? Não é. Vou pensar em outro rolê. Aqui, se vocês fossem chutar um padrão, A, B, C de consolidação ou P de derrame pleural, vocês chutariam o quê? B. Esse pulmão provavelmente ele está o quê? Congesto, se for bilateral, né? Bom, no módulo M, aqui no módulo M, a gente consegue tirar algumas questões que podem cair na prova teórica e na prática, e na vida também. Vejam aqui, ó, um pulmão normal, pulmão esquerdo. Esse caso eu acho que é meu. Isso aqui a gente chama de Sea Short Sign, ou sinal da praia. Tá? Como é que eles enxergam isso aqui como sinal da praia? A areia, que é o pulmão, a espuma das ondas, que é a pleura, e aqui as ondas do mar, na cabeça deles, né? Que seria a pele subcutânea. Olhando por vontade, parece uma praia, né? É um pulmão normal. Quando eu tenho pneumotórax, eu tenho ar interposto entre a pleura parietal e a pleura visceral. Não transmite bem. E eu vou ter o que a gente chama de sinal do código de barras, tá? Que é isso daqui. Olhou isso daqui numa prova teórica, no módulo M, pneumotórax. Tá? Deu para distinguir? Aqui, por exemplo, né? O Sati está lá fazendo a ultrassom dele, paciente chocado, ele quer saber se cabe mais volume ou não na sepse. Ele faz essa ultrassom. Aí ele tira um vídeo e leva para o Pedro olhar. Nessa imagem, olhando isso daqui, vocês acham que ele é fluido e responsivo ou não? Cabe volume ou não? Só olhando a imagem. Não, cabe o quê? Cheia, olha o lado direito. Parecendo? Estômago isso aqui. Enorme, né? A gente mede normalmente 2 centímetros abaixo da inserção da veia hepática. Na prova, falar isso, tá? Para medir a colapsibilidade. Só que eu posso confiar cegamente nisso se o paciente estiver entubado? Não, eu tenho que olhar o que também? Coração, para ver se ele está em quissimose ou não. Agora, se você faz no paciente que está entubado, está com um PIP, está com pressão positiva, e ele tem essa imagem, eu tenho certeza que ele está hipovolêmico. Correto? Olha a veia cava abrindo e fechando aqui, ó. Tá vendo? Colapsado. Está seco. Quissimose de cava. Então, mensagem para a prova e para a vida. Paciente entubado com cava cheia, isso vai ver, é o mesmo raciocínio da PVC. Paciente que está entubado com cava cheia ou PVC alta, ele pode estar hipervolêmico. Pode estar hipervolêmico. Eu vou confirmar como? Eco ou métodos dinâmicos de fluido e responsividade. Agora, paciente entubado com cava seca ou PVC baixa,
eu tenho certeza de que ele está hipovolêmico. PVC baixa e cava seca em paciente entubado com PIP, eu tenho certeza que ele está seco. Pode abaixar o volume, se precisar. Ficou claro? Não confundir as duas coisas, tá? Aquela coisa, PVC está alta, não fiz volume na sepse. Loucura. Você tem que ter algum método dinâmico de fluido de responsividade ou uma ultrassom melhor, uma avaliação dinâmica melhor. Agora, pô, a PVC estava 2, a cava estava seca, entubada, arrocha o volume. É seco mesmo. Ficou claro isso? Não confundir os dois conceitos, tá? A avaliação avançada, a gente vai fazer basicamente a visualização da fração de ejeção. Eu posso ensinar isso para vocês, mas eu preciso de um ultrassom melhor. No seu nosso site, por exemplo, dá para ensinar a calcular a fração de ejeção, tá? Ajuda bastante na beira do leito. E calcular a estimativa de débito cardíaco pela VTI, que é a integral de velocidade de tempo, que é um pouco mais chato. Até porque normalmente os pacientes de UTI são o quê? Arcados, graves, entubados, não conseguem mudar o decúbito adequado para fazer a avaliação, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a forma que eu costumo calcular, vocês anotem aí, né? Como é que eu faço? É o diâmetro da via de saída da aorta ao quadrado, tá? Vezes a VTI, vezes 0,785. Essa é a forma para você calcular o volume sistólico estimado, tá? Se você multiplicar o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, você vai ter o débito cardíaco estimado. Qual é o interessante da VTI? Tu pode avaliar depois de intervenção. Então, se você faz, deu VTI de 10, você fez o volume, foi para 20, pô, subiu mais de 13%. Fluido responsivo mesmo, entendeu? E por aí vai. Uma das formas validadas de avaliar a fluido responsividade com passive leg raise, por exemplo, é essa. Questão de prova batida. Quais são as formas de eu avaliar a fluido responsividade dinâmica? Como é que eu posso usar? O que é o fluido responsividade? Quando é administrado por volume, né, o paciente, por exemplo, pelo óleo Fala do seu coração. olhando pela veia cava, a gente observa que ela ficou mais fluida. O que é a fluido responsividade? Quando depois que eu coloco o volume, o paciente melhora o quadro do volume. Quase. O que é a fluido responsividade, Pedro? Já passou que foi até demais. Ou seja, mais correto. O que é a fluido responsividade para a prova? É saber se fazer volume para o meu paciente vai aumentar ou não o débito cardíaco. Esse é o conceito. Será que se eu fizer líquido para ele, que é o que o Pedro falou, se eu aumentar a pré-carga, vai responder com aumento de pelo menos 13 a 15% de débito cardíaco? Por que eu não te recomendo responder assim? Porque tem outros métodos de avaliação que não são 15%. Tipo, a avaliação do teste de respiração final é 5%. Então, não responde por percentagem. Se eu te perguntar na prova de título, o que é fluido responsividade? É usar um método dinâmico que me diga se eu fizer volume conhecido, vai aumentar ou não o débito cardíaco de forma satisfatória. É isso, responde assim, tá? São várias formas de eu avaliar a fluido responsividade, de forma dinâmica. O que costuma cair na prova? As pegadinhas. Para eu fazer essas avaliações de delta PP, que é variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, eu preciso obrigatoriamente ter o paciente sedado, pluralizado, sem drive, sem arritmia e sem abertura da caixa torácica. Se ele tiver qualquer um desses, exclui. E aí vem a pegadinha da prova. Nessas situações, quais são os métodos de avaliação de fluido de responsividade dinâmicos que eu posso usar em qualquer paciente de UTI, sem olhar para a arritmia, sem olhar para a sedação, pluralização, etc. Aí vamos lá. Passive leg raising com Sorgens,
passive leg raising com volume V ou PIC, alguma forma de avaliação de diluição transpulmonar, né, diluição transpulmonar. Passive leg raising com VTI, que é ultrassom. Também esses três, aumento de 3 a 15% do débito cardíaco ou da PPI. Tá? E teste de oclusão expiratória final de 30 segundos com aumento de pelo menos 5% do débito cardíaco. Isso é para a prova de tiro. Tá? Gravem isso, cai todo ano. Pessoal, o protocolo para pulmão, insuficiência respiratória é o protocolo Blue, de Liechtenstein. Tá? Então, é bem oligofrênico. Você tem o paciente com dispneia, protocolo Blue. Lung slide, primeira pergunta, tem ou não? Se não tem lung slide, vamos pensar primeiro em quê? Não tem deslizamento pleural. Pneumotórax, tá? Não tem lung slide. Padrão A, lung point positivo. O que é lung point? É quando eu consigo ver, e é muito difícil, o ponto de alternância entre ter lung slide e não ter lung slide. É difícil de ver. Pneumotórax, tá? Se eu tenho padrão B bilateral, vou pensar em quê? Congestão pulmonar, edema agudo dos pulmões, provavelmente cardiogênico. Se eu não tenho, né, padrão B, tem um lung slide presente ali, pulmão normal, bilateral, vou pensar em quê? TEP. Faço avaliação venosa de femoral, poplítea. Não é TEP, vou pensar em quê? Asma, DPOC. Agora, se eu faço avaliação e encontro o padrão C de consolidação, vou pensar em pneumonia ou edema pleural, por exemplo, dependendo da imagem. Tá? Esse é o protocolo mais importante para trauma, que foi que você pediu para ver FAST, que é o protocolo RUSH. Tá? O protocolo RUSH, ele soma o FAST e o EFAST com uma avaliação hemodinâmica mais completa, que é o que vocês devem fazer na UTI enquanto emergencistas, intensivistas, médicos de UPA, de choque, de porta. A gente vai avaliar pump, tanque e pipes, né? Ou seja, a bomba, o tanque e os canos, basicamente. Tá? O que é a bomba? É o eco. Quais são as 4 janelas que a gente viu do eco? Paraesternal, eixo curto, eixo longo, subxifoidiano e apical. Quais são as 5 perguntas que eu tenho que responder no eco, gente? Alteração de contratilidade global segmentar. O que mais? Valvopatia grosseira. Se tem hipopolemia grave, no choque hemorrágico, por exemplo, eu vou olhar o quê? Kissing walls. Tá? Se eu tenho o que mais? Derrame pericárdico, com tamponamento, no trauma pericárdico. Como é que eu sei que está tamponado? Colapso diastólico de câmaras, direita ou esquerda? Direita. Corpo pulmonar agudo, ou seja, dilatação do VT maior do que um terço do VE. Como é que eu sei que é agudo? Movimentação paradoxal do septo, que é o sinal do D, para pensar em TEP, por exemplo. Isso é a avaliação da bomba aqui, tá? The pump. O que é o tanque? Eu vou avaliar as cavidades. O que é isso daqui, gente? É o EFAST. O FAST, ele foi pensado para olhar o quê? Janela pélvica, para ver se tem líquido livre na pelve retrovesical ali, tanto masculino quanto feminino. Eu vou olhar a goteira paretocólica esquerda e à direita, para ver se tem líquido livre ali periesplênico ou perihepático. E vou olhar o subxifoidiano, para ver se tem derrame pericárdico. Então, no trauma, o protocolo FAST são 4 janelas. Isso cai em prova, teórica e prática, Pedro. Se o avaliador te pedir, faz para mim o FAST do caso do trauma, você vai fazer. Eu vou fazer janela pélvica, janela paretocólica direita e esquerda e subxifoidiano para ver se tem líquido livre. Líquido livre no abdômen, no paciente com trauma é igual a quê? Tomografia? Não, é o quê? Sala, laparotomia exploradora e acabou. É assim que se responde na prova. O que é o EFAST? É o FAST estendido. Eu vou acrescentar mais 4 janelas. Tá? São quais? As duas pleurais superiores, para ver se tem o quê? Pneumotórax. E aqui as 2 janelas pleurais inferiores, para ver se tem o quê? Derrame pleural hemotórax. Certo? Então, se eu perguntar, Vinícius, qual é o protocolo FAST, você vai dizer o quê? Recesso pélvico, né, retrovesical, paretocólica direita e esquerda, subxifoidiano para ver se tem tamponamento pericárdico. E se o avaliador perguntar qual é o marcador
de imagem para tamponamento pericárdio. Você vai responder o quê? Colapso diastólico de câmara direita. Conduto, pericárdio centésio de alívio, retirar 20 ml da função de má fonte. Então aqui, ó, no EFEST, ele olha o quê? Ó, ele olha os excessos, pélvico, direito e esquerdo, né? Aqui, ó, baço e fígado. Olha, o subtifoidiano a gente já tinha visto ali, e ele vai acrescentar aqueles que a gente viu do pleural, né? Superior e inferior. Por fim, a gente faz a avaliação dos tanques, né? Dos cabos, né? Dos vasos. O que a gente olha? A gente vai olhar poplítea e femoral para investigar o quê? TEP, que faz aqui para avaliar a aorta e cabo. Fechou. Então é muito rápido. Isso é coisa de 1 minuto e meio a 3 minutos, tá? Que você faz o exame do Só Rush. duas janelas? Só duas? É isso? Esse é só duas janelas? 3. Poplítea, femoral, cabo e aorta. Tá? Não vale a pena você se preocupar com tibial, etc., porque ninguém morre disso. Então é poplítea para fazer TVP, né? Poplítea, tá? Então se perguntar para vocês, faz o protocolo Rush, você vai fazer o quê? Faz o eco focado naquelas 5 perguntas. Quais são as janelas? Paraesternal de curto, longo, subtifoidiano e apical. Tá? Perto aqui do mamilo. Os tanques. É o EFEST. Como é que é o EFEST? Excesso pélvico, paretocólico direito e esquerdo. O que mais? E os 4 pulmonares. Para ver pneumotórax e para ver derrame pleural. E por último, eu avalio os vasos. Poplíteo e femoral, procurando pelo quê? TEP, TVP, né, trombose, e olho cavo e aorta para ver se tem dissecção, por exemplo, ou trauma, sangramento, tá? É o protocolo mais importante que a gente tem. Então é basicamente isso daqui que a gente procura, né? O EFEST, como eu já falei para vocês, são essas janelas, são as 4 janelas do FEST, mais a janela estendida, né, dos campos pulmonares. O protocolo CASA, tá? A gente olha para a parada cardíaca, o protocolo CASA, no contexto de PCR. Então, enquanto tem alguém reanimando, a pessoa está lá na ventilação, organizando a equipe do ACLS, e o médico mais experiente, normalmente é o líder, ele vai e fica com o ultrassom só esperando o momento da pausa. Deu 2 minutos que alguém vai olhar ritmo, pulso, etc., ele vai rapidinho e joga o probe. Quando você joga o probe, você consegue flagrar algumas coisas. Ele fala pelo protocolo para ver tamponamento, corpo pulmonar para TEP, AESP e pneumotórax. Na hora que você bota o transdutor, você já responde todas elas de uma vez. Você já vê se tem tamponamento, você já vê se o coração está em AESP, está batendo, falsamente batendo, e já vê se tem, por exemplo, TEP, corpo pulmonar, como eu já vi, por exemplo, trombolise e tal. Tem que ficar 1 hora reanimando. Esse aqui foi o curso que eu fiz lá na Europa, com o professor Debaqui. O ultrassom neurológico não vale a pena, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês façam. É um investimento que vale muito a pena. Eu ganhei o curso sendo manequim, fiz de graça. Tá? Paguei sendo manequim, como vocês puderam ver. Vale a pena demais. É caro para fazer o avançado, mas vale a pena. Tem na ESICM, tem alguns cursos que vale a pena vocês fazerem. O de ultrassom vale muito a pena, o avançado, o básico para vocês não compensa. Tá? E o de ventilação mecânica. É muito bom de ventilação mecânica avançada. Então, se tiver um dia juntar um dinheirinho para ir, tá? Vão para o Congresso Europeu e façam esses 2 cursos. Realmente eu recomendo bastante. O neurológico a gente vai passar, a gente vai direto para a prática, porque vai ter uma aula só de neurologia, grupo transcraniano, etc. É um conceito totalmente diferente, né? Mas dá para aprender também, sem problema nenhum. Também é um curso que eu não acho que vale a pena vocês fazerem esse curso de dobro. É um curso bem chato, são 5 dias o curso, é meio chatinho. O que vocês precisam saber enquanto intensivistas, dá para eu conseguir passar para vocês na beira do leito. Tá? Nervo óptico. Tá, nervo óptico passando muito rapidamente, é muito simples de fazer. Tá? Conceitualmente, se perguntar para vocês na prova, vocês vão falar, vocês vão explicar o procedimento para o paciente, colocar gel em toda a cavidade do globo ocular e colocar o transdutor linear em posição diagonal. Tá?
Quando você colocar o transdutor de alta frequência, você vai identificar isso daqui. Retina, né, ali ao fundo, vai conseguir ver aqui a córnea, etc. O que vocês têm que medir? Achar essa imagem que é do nervo óptico. Vocês vão medir 3 milímetros, tá? 3 milímetros da inserção da retina para baixo e 3 milímetros vocês vão fazer a medida do diâmetro da bainha do nervo óptico. Tá? O normal é até 5. Entre 5 e 6, provável hipertensão intracraniana, bilateralmente falando, né? Acima de 6, de 6 para frente, na verdade, realmente é hipertensão intracraniana muito provável, né? Então, normalmente esse é o fluxo. Se eu tenho, eu preciso ter os dois lados, se tiver só de um lado não tem como, não é hipertensão intracraniana de fato. Menor do que 5, ok. Entre 5 a 6 a gente chama de zona cinzenta, ali, investigar por outro método. Maior do que 6, eu tenho de fato uma provável hipertensão intracraniana e tenho que tomar outras medidas, outros exames de imagem para conseguir me amparar melhor. Agora a gente vai para a prática, tá? Se alguém não tiver dúvida, só recapitular rapidinho com vocês. Eu vou precisar de um monitor. Não precisa ser muito atlético, de preferência bem magrinho. Quanto mais magrinho, mais esquelético, melhor. Tudo em nome da ciência. Convençam alguém aí, pessoal, a fazer. Ninguém? Cara, faz um favor, vai no banheiro, pega bastante papel toalha. Não, é bom pegar no banheiro, né? Porque é muito grande. Trouxe já? Pessoal, vamos lá, só para ver rapidinho aqui mais. Aqui a minha é bem tranquila para ver. Então a gente tem aqui o index, né, do probe. Então aqui, por exemplo, vocês tem que projetar a imagem só aqui, tá? Pode. Não vou te processar não, relaxa. Deixa eu só adicionar isso aqui. Poxa. O index, pessoal, normalmente ele é virado para frente, tá? Sempre para frente, para a posição anterior. Então, aqui basicamente, desliga a luz ali, cara, por favor. Estão vendo ali a carótida pulsando? Vou fazer uma apneia agora, uma valsada.
Isso que vocês viram crescendo ali, gente, é jugular interno, viu? Para funcionar o CVC. Por isso que faz diferença colocar o paciente aqui no delevante e a gente posicionar para funcionar. Então aqui, ó, estão vendo a carote da bolinha ali no meio? Eu vou fazer valsalva. Deu para ver? Direitinho? Desconectou. Isso que vocês estão vendo ali, gente, é a ortocava. Pulso ou não? Você virar um pouquinho mais aqui para a direita. Aí eu acho a cava. Entrando ali no átrio direito. Antes todinho, o modelo. Não, pode ficar sentado de medo. Deixa eu só mudar aí. Pode sentar. Isso, pode só abrir a camisa. Pode ficar de costas para o estado, não tem problema não. Isso que vocês estão vendo aí, gente, consegue ver que está pulsando? Bem no meio, ali em cima. O Wi-Fi está um pouco ruimzinho aqui, mas... Desconecta e conecta de novo. Desconecta. Vai, virou. Esse não tá feito. Respira bem fundo.